Olá pessoal, tudo bem? Como vão vocês? Hoje aqui tratando com vocês de um assunto assim bem triste, que toda vez que eu preciso falar a respeito desse assunto, eu fico um pouco consternada, porque as pessoas que mandam as perguntas, geralmente elas já colocam no corpo da pergunta assim: ai, por favor, me responde, eu tô aflita, eu tô sofrendo, a senhora não sabe o que eu tô passando. E essa é mais uma delas. Sabe aqueles vídeos que eu faço falando para vocês, pelo amor de Deus, tomem cuidado com essas guardas que vocês entregam para pai, para mãe, para o vizinho, para o irmão, para o amigo, para a comadre, não interessa para quem. Ah, doutora, mas eu preciso ir trabalhar, eu tive que deixar. Pois é, o caos de hoje é justamente girando em torno desse assunto. A pessoa em questão, precisando trabalhar num outro lugar, se viu obrigada, gente. E aqui vai todo o meu respeito e o meu afeto para essa mãe, que precisando alimentar o filho dela, deixou a criança dela com um casal de amigos e foi ganhar o pão de cada dia. Durante esse tempo que ela estava lá, eventualmente ela vinha, visitava a criança, ajudava na manutenção dessa criança, porém, de repente, ela se viu surpreendida com a notícia que a criança tinha sido levada pelo conselho tutelar. Não sei, não tenho como falar detalhes para vocês, porque a pergunta é bem sucinta e eu não me cabe no canal tratar de nenhum caso específico. Apenas responder assim por alto, para não deixar vocês assim sem nenhum tipo de resposta, mas eu não tenho condições de fazer análise de nenhum caso profundamente, não pelo canal, tá bom? Então, a pessoa, quando ela ficou sabendo da situação do filho dela, essa criança já estava num abrigo. Não sei a idade da criança, mas eu acredito que seja uma criança menor de 2 anos. Então, gente, nós temos algumas coisas a considerar aqui. Em primeiro lugar, meu profundo respeito à mãe que está nessa situação e, obviamente, ela está sofrendo e está assustada. E não desapareceu a necessidade dela de trabalhar para ganhar o pão de cada dia, né? Então, vocês veem que muitas vezes a mulher tem que suportar para criar um filho. Não vou nem comentar sobre o papel dessas pessoas que pegaram a criança para ajudar e depois não quiseram mais e entregaram em algum lugar, né? Vamos tratar da questão específica aqui da questão da mãe. Por que eu sempre abordo com vocês que nunca se deve deixar a criança com uma pessoa sem regularizar aquela situação? Vou ali, volto já. Por que a gente não deve fazer isso? Ah, mas então a senhora está falando para entregar a guarda do meu filho para alguém? Então, gente, mas olha só. Às vezes, conforme a situação, não estou mandando você entregar sua guarda para ninguém. Não é isso. Eu estou analisando aqui uma pergunta que me mandaram. Mas, às vezes, conforme a situação que a pessoa esteja passando, a pessoa está ali aflita, não tem dinheiro para pagar aluguel, mal está tendo o dinheiro para comprar o leite para a criança, para a fralda. Muitas vezes o pai picou a mula, largou a mãe sozinha com a criança, falando sozinha, e a mãe naquele desespero, ela não tem o que fazer. Eu estou falando alguma bobagem aqui, gente? Ou você que está aí do outro lado me assistindo, nunca escutou falar de uma mãe que criou filho sozinha? É alguma novidade? Não, não é, né? Então, é o caso da nossa consulente aqui. Só que o que acontece? A pessoa confia em outras pessoas. Então, se você vai embora e você deixa o teu filho com essa pessoa, sem nenhum documento, sem nada, gente, quais os riscos que você corre? Todos. Até daquele casal que ficou com a guarda da criança sumir e desaparecer com a criança pelo mundo, né? Mas o casal pode vir a falecer, pode eventualmente se mudar e não deixar endereço, né? Diversas coisas podem acontecer que depois fica muito difícil para você recuperar seu filho. Então, às vezes, não é sempre, aí o advogado que for instruir o caso, que for aconselhar a mãe, ou o pai, no caso, ou no caso o defensor público, ele vai avaliar com toda certeza aquela particularidade daquele caso e ele vai dizer o que é melhor, mas conforme a situação, às vezes é preferível fazer um acordo ali de guarda,
né? Estabelecendo que a mãe está indo para trabalhar e está deixando a criança ali naquela situação, né? Definindo ali as condições em que a criança está ficando, que a mãe vai colaborar com aquela criação, ou seja, demonstrando até uma preocupação da mãe de regularizar aquela situação, para evitar, gente, uma situação como essa. Bom, aí trocando em miúdos, para você que nunca ouviu uma situação como essa, não sabe nem o que quer dizer uma criança no abrigo. Uma criança no abrigo, gente, a criança vai para o abrigo quando não tem acolhida mais, nem na casa do pai, nem na casa da mãe, e não se achou um parente próximo para deixar essa criança. Então, a criança vai para lá. Não vou entrar em pormenores aqui, porque eu não trabalho mais na vara da infância e da juventude, não trabalho, não milito mais, não atuo com casos dessa natureza, né, que diz respeito à vara da infância e da juventude, mas vou em linhas gerais dizer para vocês do que se trata. A criança que chega no abrigo, ou ela foi abandonada, ou foi vítima de violência, enfim, por alguma razão ela chegou lá, geralmente é levada pelo conselho tutelar, e ela fica à disposição da justiça. Para quê? Para que seja no primeiro momento, quando essa criança é registrada, no caso ela é registrada, me parece que só pela mãe, é instaurado, vai ser ajuizada ali uma ação de destituição de poder familiar, né? O que é essa ação? É uma ação que, desculpa falar que o português, claro, mas o objetivo ali é que seja desconstituído o direito de pai e mãe, né? Isso é lógico, depois de esgotar todas as possibilidades, tenta se localizar pai, mãe, etc, etc, tenta se localizar um parente mais próximo para ficar com aquela guarda, mas digamos que nada disso seja localizado, às vezes está correndo ali uma ação de destituição de poder familiar contra a mãe, ou contra o pai, ou contra os dois juntos, e eles nem estão sabendo, porque eles deixaram a criança na casa de alguém de confiança e demoraram para voltar. Né? E às vezes aquela ação está tramitando já faz tempo, houve uma tentativa de citação de pai, de mãe, não foi localizado, e o negócio foi tão escabroso que muitas vezes pode acontecer de haver ali um julgamento, o juiz deferir ali a desconstituição, determinar que seja desconstituído o poder familiar, e quando isso acontece, a criança vai para a fila de adoção. Vocês estão entendendo a gravidade? Olha, eu estou falando já há 7 minutos e 40 segundos. Por favor, assistam o vídeo até o final, porque vocês repetem muitas perguntas e coisa que eu falo em todo o vídeo. É porque vocês não estão assistindo os vídeos, né? E não é só para me dar ibope, não. É porque o assunto é importante para vocês, gente. Eu não sou a dona da verdade, mas a gente fala aqui de experiência. Inclusive, experiências que vocês mesmos dividem comigo. Né? Então vocês entendem por que é tão sério? Então, assim, honestamente, eu não aconselho ninguém a deixar filho com qualquer pessoa que seja sem organizar a situação daquela criança, né? Digamos que fosse uma guarda. Ah, mas e se passa a guarda, depois não vai ser difícil para ela recuperar? Gente, pelo amor de Deus, não dá nem para comparar um problema de guarda com o problema de uma criança que está num abrigo. Nossa, não tem comparação. Porque a criança que vai parar no abrigo sugere-se abandono. Abandono de capaz é crime. Vocês estão entendendo? Doutora, mas a senhora falou que a mãe saiu para trabalhar. Exatamente, mas eu não sei o que o casal fez com a criança. Vocês estão entendendo, gente? Então, assim, eu repito, todo o meu carinho, toda a minha, o meu respeito para as mães que precisam fazer isso. Mas, gente, tomem cuidado quando vocês vão tomar esse tipo de atitude, vão fazer esse tipo de escolha para resolver um outro lado da vida de vocês. Porque o dia de amanhã a Deus pertence, né? Hoje a gente está com saúde, a gente está bem, você acabou de arrumar um emprego. Amanhã as coisas podem mudar de figura, né? Você pode ir para o outro lugar trabalhar, chegar lá as coisas dão certo, você se capitaliza, arruma um companheiro bacana, uma pessoa que aceita teu filho e você volta para buscar. E quando você volta, você é surpreendido com uma situação dessa, né? Quando dá tempo de fazer alguma coisa, muito bem. E quando não dá tempo, né? E aí, só para finalizar, e o que acontece numa situação dessa, que é o que a mãe me perguntou, o que eu faço? Minha filha está no abrigo, filho ou filho, eu não lembro agora.
o que que eu faço? Primeira providência, gente, antes mesmo de me mandar a pergunta, vai bater na porta da Defensoria Pública, é urgente, 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 é para ontem. Tá bom? Vão na porta da Defensoria Pública, chega lá, peçam ajuda. Não sei onde é a Defensoria, vai no fórum, pede para falar com o promotor. Lutem pelos filhos de vocês. Não deixem passar, né? Até porque só vai haver essa destituição se comprovar de fato o abandono. Tem toda a possibilidade ali desse pai, dessa mãe se defender nesse processo. Não vai perder o poder familiar assim de uma hora para outra, não é assim, mas tem que correr atrás, eu não sei há quanto tempo a mãe tá longe, tá bom? Espero que o vídeo tenha sido útil para vocês, que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido, tá bom? Compartilhe esse vídeo com pessoas que estão nessa situação. Gente, informação é vida. Eu tenho recebido tantas mensagens de vocês dizendo: nossa, eu ouvi o teu vídeo, parece com o meu caso, me ajudou em tal coisa, eu compartilhei, ajudei outra pessoa que estava precisando. Vamos fazer aí uma corrente do bem para ajudar quem está precisando, ok? Gente, obrigado por ter me assistido até aqui. Eu me encontro com vocês no nosso próximo conteúdo. Tchau, gente, fiquem com Deus, até mais!